Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Patrimônio. Eu sou Ana Paula Santana, sócia e gestora do time de lançamentos da Imobiliária Patrimônio, e hoje o nosso tema será Investindo em Maringá, Tendências e Oportunidades. E para falar sobre esse tema, os nossos convidados, Felipe Rodrigues, Olá, sócio e CEO da Patrimônio, por olá favor. pessoal, prazeraço estar aqui hoje com vocês falando do que a gente gosta, que é de como ganhar dinheiro com imóveis. É isso aí. E Luiz Felipe Augusto, também nosso sócio e gestor do time de longo alcance da Patrimônio. Olá, pessoal. Como o Felipe disse, vamos falar do que a gente gosta, investimento em mercado imobiliário. Eu participo de um time que atende não só Maringá, Londrina, Campo Grande. Então a gente vai trazer muita experiência do mercado imobiliário de outras regiões para quem quer investir em Maringá, conhecer ainda mais sobre esse mercado. É isso aí. Eu já vou começar com uma pergunta meio difícil, tá? Já vou começar por um tema polêmico. Bora lá. Já que a gente vai falar de investimentos aqui, a gente sabe que a renda fixa do mercado imobiliário, que é o aluguel, não tem sido aí tão atrativo para os investidores experientes, por conta da baixa rentabilidade, né? Isso tem feito com que esses investidores tenham migrado para os fundos imobiliários. E aí, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso e se vocês fazem, né, investimento em algum desses dois, tanto na locação quanto nos fundos imobiliários. O que existe bastante são investidores no mercado imobiliário que acabam não sendo bem assessorados. E quando a gente vai para a internet e passa a observar os conteúdos que lá tem sobre comparativos entre o mercado financeiro e o mercado imobiliário, a gente vê assessores do mercado financeiro muito bem preparados, falando do mercado imobiliário de uma forma ruim e o mercado financeiro de uma forma ótima. Eu acho que a principal diferença da Patrimônio é que nós somos especialistas em como ajudar pessoas e pessoas comuns a ganhar dinheiro com o mercado imobiliário. Essa é o nosso core business, essa é a nossa especialidade. E ao se comparar, por exemplo, fundos imobiliários com alocação, por exemplo, a gente tem que observar que existem formas bem mais inteligentes de trabalhar a alocação. Não só a alocação convencional, que as pessoas estão acostumadas, que pode sim ser um bom negócio, mas também a alocação por temporada, né? A alocação pelo Airbnb, como as pessoas conhecem. Eu acho que falta gente para defender o mercado imobiliário, com inteligência, com preparo, Ah, isso é né? verdade. Assim como o discurso do mercado financeiro é muito bem alinhado, falta quem defenda o mercado imobiliário com números, né? Com realmente uma tendência legal de convencer as pessoas do porquê que o investidor tradicional segue investindo em imóveis. O que o investidor tradicional sabe, tá? E aí quando a gente fala assim, esse investidor tradicional está saindo da locação, não, ele não está saindo da locação. Esse investidor tradicional sabe que o lucro do imóvel é a soma da valorização do ativo e da locação. É como se fosse, fazendo esse comparativo com o mercado financeiro, uma ação que tem dividendos e a valorização da própria ação. Vale destacar que, na maior parte das vezes, só a valorização do imóvel já valoriza mais do que o mercado financeiro. Sem falar que ele ainda rende o aluguel. Então você tem realmente uma renda bem significativa. A hora que a gente põe na ponta da caneta, isso faz uma grande diferença. Sem falar nessas outras novas modalidades, que é a locação por temporada, que tem um potencial de equilibrar por si só com o mercado financeiro. Então tem locação por temporada, entregando 0,8, 1% e até alguns pontos que chegam a fugir um pouco da curva, entregando 1,2, tá? Então realmente e ainda temos que lembrar, tem que ainda somar a valorização do imóvel. Então falta quem defenda o mercado imobiliário nesse tema e o investidor tradicional sabe disso. Ele segue investindo em imóveis, segue lucrando muito. A alocação acaba sendo, Luiz, na comparação com ações, por exemplo, o aluguel é o pagamento de dividendos, Sim, que cai todos os meses. Mas aonde o investidor está de olho mesmo é na valorização do imóvel. exatamente. Vocês já perceberam que esse podcast não tá para brincadeira, né? Continue assistindo a gente que a gente vai contar tudo para vocês de como ganhar dinheiro com o mercado imobiliário. E eu queria aproveitar, já que o Luiz está falando aqui muito do perfil do investidor tradicional, né? O investidor mais arrojado, aquele que gosta de tomar risco, você acha que faz sentido para ele também ter carteiras de locações? E por que que faz sentido também para esse tipo de perfil e não só para um tradicional também, né? Ele, quando bem assessorado, o investidor que toma risco, que gosta de tomar risco, tem mais apetite a risco, ele tem no mercado imobiliário alternativas bem melhores
do que as do mercado financeiro ou as do mercado cripto, por exemplo, né? A gente consegue observar que no mercado imobiliário a gente tem muitas opções e oportunidades que vão pagar de 3 a 5% ao mês de rentabilidade, de lucro, sem risco. Então, o cara que ele gosta do risco, não é do risco que ele gosta é da alta rentabilidade. E no mercado a gente consegue a alta rentabilidade sem o risco, o que é ainda mais interessante. Faz todo sentido, Felipe. E falando em rentabilidade, né? Explica pra gente. Tem imóveis no mercado que custa o valor de R$ 500.000 e que ele rentabiliza um aluguel de 1.200 por mês. E tem imóveis que custa os mesmos 500 mil e que o proprietário está rentabilizando 5 mil por mês. E aí, qual a diferença desses dois imóveis? Aí eu acho que a gente está falando que não é a diferença no imóvel, a diferença é na assessoria. Eu acho que a diferença está exatamente na orientação que esse proprietário, que esse investidor vai ter na gestão da carteira dele, tá? Então, assim, quando a gente vai analisar os ativos de um cliente, a gente vai olhar toda a performance de imóvel por imóvel para a gente poder analisar qual imóvel precisa ser substituído na carteira, tá? Então, vamos pensar assim, Ana. Esse imóvel de 500 mil que está rendendo 1.500 de locação. Será que ele não é um mau investimento, talvez pelo percentual, nesse momento? Muito provavelmente, esse investidor pagou 200 mil nesse imóvel. Ele já rendeu 300 mil em valorização, né? Quando a gente analisar os 200 mil entregando 1.500 de locação, é sim um bom investimento. Mas talvez o tempo que ele está na carteira tenha sido um tempo demasiado demais. Ele ficou muito tempo na carteira. Então, a gente precisa modernizar essa carteira. A gente precisa substituir por um ativo que tenha um percentual de valorização maior para crescer no ativo e também que rende mais, como a gente encontra imóveis novos em uma região da cidade que está valorizando mais, com performance de locação maior, né, como, por exemplo, um estúdio em um ponto estratégico que está sendo extremamente procurado, é o mesmo custo, só que ele vai ter maior procura e, tendo maior procura, a gente tem um valor, tanto de locação como locação de temporada, bem mais alto. E é muito comum as pessoas, quando vão partir para os investimentos no mercado financeiro ou se aventurar em ações, elas gostarem de ser bem assessoradas. Elas querem ter um assessor de investimento, elas querem ter alguém que auxilie elas nessa jornada. Já o contrário, quando elas vão para o mercado imobiliário, é muito comum as pessoas tentarem fazer isso sozinha, sem assessoria de pessoas que realmente vão fazer a diferença na rentabilidade da carteira dela de imóveis. Até porque é comum só pessoas, famílias muito ricas, ter um assessor de patrimônio imobiliário. E talvez seja esse o nosso principal diferencial. A gente oferta aos clientes uma assessoria de patrimônio de ponta que aumenta a rentabilidade dos aluguéis de uma forma muito, muito significativa, né, sem cobrar nada por isso, né, prestando serviço realmente como corretores de imóveis, mas com conhecimento muito superior aos corretores comuns do mercado. Até esses dias, até trazendo um apontamento, nós estávamos conversando com investidores de São Paulo e que eles diziam, vamos analisar, por exemplo, uma grande cidade. Poxa, uma grande cidade, ela tem regiões que podem, por si só, um bairro já pode ser considerado uma cidade. Então a gente vai analisar, tem regiões da cidade, às vezes, que já estão com mais de 30 mil metro quadrado. Tem outra região em que acaba de sair um estádio e que você tem muitos shows e que aquela região está tendo um alto potencial. Ou ao lado de um hospital, a criação de um prédio de estúdios, porque a pessoa às vezes precisa ficar uma temporada de 1 mês, 2 meses naquela região. Essa região vai ter um alto potencial. E em Maringá, a gente vai ser responsável por identificar esse tipo de oportunidade. É dados. A gente vai analisar, essa região está faltando um empreendimento desse perfil. Se a gente colocar um empreendimento assim, e a gente avisa até os incorporadores, você vai ter um alto potencial de rentabilidade. E quando a gente traz os nossos clientes, a gente fala assim, olha só, aqui a gente tem um público de cursinho pré-vestibular. Esse público aqui vai ficar 6 meses aqui em Maringá. Então, ao lado desse grupo de cursinhos aqui, se você tiver um empreendimento de estúdios, isso aqui vai ter um alto potencial. Ou ao lado de um grupo grande de região médica, você vai ter também um alto potencial. Então, isso transforma, assim, um imóvel de 500 mil, com 1.500, num imóvel de 500 mil, mas com um retorno de 5 mil reais, né? Então, o que parece absurdo. Não, isso acontece só fazer a escolha correta.
E quando a gente fala de ganho de capital, que é onde os nossos olhos ficam muito atentos, é claro que a locação é importante, que vai nos dar os nossos dividendos aí, né? Mensais. Mas quando a gente fala de ganho de capital e a gente vê os valores, os preços dos imóveis em cidades como Balneário Camboriú, São Paulo, Campinas, Curitiba, e a gente compara com os valores de Maringá, São Paulo é comum imóveis a 30, 40, 50 mil reais o metro. E aqui em Maringá, nós ainda estamos numa média de metro quadrado de 12, 13, 11, dependendo da localização. Então, o que a gente percebe? De 11 ou 12 mil que custa o metro quadrado em Maringá para 40 mil, que é uma média comum lá em São Paulo, ainda tem um spread muito grande para os imóveis em Maringá ganhar preço. E a gente sabe que o que as pessoas gostam mesmo e pagam mesmo é por qualidade de vida, né? E Maringá é uma cidade que oferece uma qualidade de vida até superior às grandes capitais. E é uma cidade de tecnologia, é uma cidade de agro, é uma cidade que movimenta muito dinheiro. Então, o espaço para que se ganhe preço os imóveis em Maringá é gigantesco. Tem um ponto que me chamou a atenção nessa conversa, e eu quero trazer aqui para você também, Ana. Algumas coisas que acontecem podem fazer com que o metro quadrado de uma determinada região aumente muito. Então, numa cidade grande, até mesmo Maringá. Então, o que foi o exemplo que a gente estava tratando lá? Sobre a ascensão do Allianz Parque. Então, o Allianz Parque é um estádio que antes ele era voltado apenas a futebol. Hoje ele é voltado a uma rede de entretenimento. Shows, né? Tá marcado, sei lá, 70 shows nos próximos anos ali pro Allianz Parque. Então, aquela região que estava ali, ela está começando a ter uma ascensão de valorização. Você tinha ali regiões de São Paulo que tem 40 mil metros quadrados, tem regiões que você tem a 15. E nessa localização, você tem um upgrade da valorização do metro quadrado exponencial. E em Maringá, quais são as transformações que vão fazer com que você compre um imóvel num preço e que ele passe a ser outro valor num curto prazo? Quem tinha essa informação do Allianz Parque aproveitou. Agora já vai comprar com uma certa valorização. Em Maringá, a gente tem exemplos muito claros e que estão à nossa mão de saber essa informação. Exemplo básico. Avenida Carlos Borges ali, né? Teve uma reforma na avenida toda. Gente, isso é uma informação pública. Todo mundo sabe que vai ter uma reforma naquela avenida. Quem comprou um imóvel comercial ali, viu o imóvel dele duplicar em coisa de 2, 3 anos. Não é verdade? Verdade. Quais são as transformações que a gente vai ter na cidade de Maringá? A gente tem que estar antenado aos grandes movimentos dos grupos econômicos. A gente sabe que tem grupos econômicos que vão investir 100, 200, 300 milhões na cidade nos próximos anos. A região em volta desse local, cara, vai valorizar. Quem se antecipar e comprar vai valorizar. Isso é um segredo? Não, não é um segredo. Quem está antenado nessas informações, sabe essas informações e sabe dar boa orientação. Né? E essas transformações das regiões de valorização, elas começam com o poder público. Sim. O poder público vai na frente, fazendo investimentos ou alterando os zoneamentos, e depois os investimentos privados vêm atrás. Às vezes, esses investimentos são até estimulados. Pelo poder privado, né? Os investimentos públicos são estimulados pelo poder privado, que solicita à prefeitura, olha, nós precisamos melhorar a urbanização dessa área, nós precisamos melhorar o zoneamento nessa área. Para quem não sabe, o zoneamento fala bastante sobre que tipo de edificação é permitida construir naquela região. Por exemplo, uma região que antigamente só era permitido casas, era permitido pelo zoneamento o térreo mais 2 pavimentos. Você podia construir no máximo ali um sobrado. O poder público vem e altera as leis de edificações para aquela cidade, tá? E de uma hora para outra, uma região que só poderia se construir casas, ela permite construir prédios até 20 andares. E quem está de olho nisso, nessas regiões, nessas localizações, é quem vai ganhar dinheiro. Né? Porque fala-se bastante, aqui em Maringá ainda fala-se, é uma região realmente de valorização da Zona 8. Esse é o melhor momento para se investir na Zona 8? Não. O melhor momento para se investir na Zona 8, que é onde está, inclusive, o Eurogarden, que é uma pérola da cidade de Maringá, uma joia, mas o melhor momento para se investir lá era há 5 anos atrás, quando as transformações lá começaram. E nós temos aqui em Maringá regiões que estão justamente começando esse processo de transformação agora. E essas regiões, sim, na minha opinião, são a bola da vez.
ficou muito claro aqui, né, para quem tem o desejo aí de fazer um bom investimento imobiliário, o primeiro passo para você fazer esse bom investimento é você ter um gestor de patrimônio imobiliário, que vai te colocar, através de informações estratégicas, a um passo à frente do mercado, que é especialista em investimentos, que vai fazer toda essa assessoria e te ajudar aí a cumprir o teu objetivo com a tua expectativa de investimentos. Isso ficou bem claro aí com as informações dos meninos. Então vamos lá, para tornar esse podcast um pouquinho mais didático, né? Porque a gente falou aqui várias vezes em locação por temporada. Vamos deixar claro aqui para o nosso público o que é a locação por temporada? Porque muitas pessoas acham que quando você fala em locação por temporada, ela já imagina férias, viagem de lazer, de ficar ali de 4 a 10 dias hospedados, né? Mas a gente sabe que aqui em Maringá, a locação por temporada vai muito além disso. Legal. Bem, a locação por temporada, meu nome já é bem claro também. Então, é uma locação de curto espaço de tempo. Então, a locação de 30 meses, você não tem a expectativa de se mudar imediatamente. Você tem a expectativa de morar naquele local. Se eu vou eventualmente me mudar, ok. A locação por temporada, ela atende de fato um curto espaço de tempo, mas não quer dizer que seja apenas por uma questão de turismo. Então eu vou ficar só uma semana nessa cidade e nunca mais vou voltar para essa cidade e eu não sei quanto mais eu vou voltar. A locação por temporada, na maior parte das vezes, atende pessoas que precisam de uma locação por um curto espaço de tempo, mas com recorrência. E isso é importante. Ah, então quem que é esse tipo de público? Ah, esse tipo de público, por exemplo, é um representante comercial. Médicos que vão trabalhar na rede hospitalar de Maringá, que é referência. Pacientes que vêm para fazer cirurgia plástica em Maringá, para tratamentos médicos em Maringá. É um advogado que vem fazer uma diligência na cidade. É um empresário que vem a negócios. São funcionários que trabalham fora das empresas que aqui estão. Então, tem uma gama de profissionais e de pessoas que buscam Maringá para uma série de serviços, de produtos, de negócios. Maringá é uma cidade com economia pujante, né? E a gente imaginar que aqui não tem demanda para locação por temporada não é uma coisa prudente. Até porque, se a gente for ver hoje, a média de ocupação de Airbnb em Maringá hoje é de 92%. E se a gente observar o estoque das construtoras de estúdio, é zero. Não tem esse tipo de produto disponível no mercado, né? Então, na minha visão, quem está na jornada aí de buscar alta rentabilidade tem que olhar com bastante atenção para esse tipo de investimento, que são apartamentos e estúdios. Eu sou consumidor desse tipo de produto como cliente. Ah, beleza, eu tenho imóveis de estúdio, mas eu passo de 1 semana a 10 dias por mês em Campo Grande. Então, veja bem, eu vou comprar um apartamento, eu vou mobiliar esse apartamento para eu passar 10 dias nesse apartamento, 1 semana nesse apartamento, porque eu não sei quantos dias eu vou passar, mas eu sei que todo mês eu vou estar lá. Então, o que eu faço? Eu sempre tenho alguns contatos de Airbnb e eu fico lá 1 semana. Em Maringá acontece a mesma coisa. Então, quando eu falo muito dessas empresas do agro, esses profissionais, eles giram 20, 30 cidades e eles precisam, 1 ou 2 vezes por mês, estar aqui. Então, eles programam isso. Isso é um potencial muito alto. Tá? Quem mais vem a Maringá e precisa de apartamentos para locação por temporada? Cara, Atletas que vêm para usar a Vila Olímpica. Pô, a Vila Olímpica tem como é que chama aquele lugar ali que anda de bicicleta na Vila Olímpica, Luiz? Aquilo ali é um... um circuito, velódromo, eu não um sei, velódromo cara. de Meu bicicleta. Deus, o cara tá me derrubando Exatamente. aqui, cara. Aí a gente tem ali... Está caindo a minha casa como atleta aqui. Aí está caindo minha casa na como Vila atleta. Olímpica, a gente tem o Chico Neto. Sim. Na Vila Olímpica, a gente tem o Willie Davis. Tudo isso traz atletas para treinar em Maringá, que precisa se hospedar em Maringá. Quando eu estava na faculdade, eu trabalhava um cursinho universitário. As pessoas não fazem ideia da quantidade de pessoas que vêm da região para estudar em um cursinho universitário. E a pessoa que vai para o cursinho universitário, ele fica de 6 meses a 1 ano. Ele não sabe quanto tempo ele vai ficar.
Não adianta pedir assim, o pai, ele vai, primeiro, né, uma pessoa de 17 anos, né? Então o pai chega lá e fala, eu vou comprar um apartamento aqui para ficar de 6 meses a 1 ano, eu vou mobiliar, colocar todos os eletrodomésticos. Essa pessoa não vai fazer isso. Até porque pode ser que o filho ou filha passe em outra cidade, em outra. Então essa pessoa precisa de uma locação por temporada. E é muita gente. Porque, os cursinhos pré-vestibular, né, se você olhar todas as cidades em volta, elas não vão ter o potencial que tem em Maringá, os grandes cursinhos. Essas pessoas vêm, cara, são milhares. Só na escola que eu trabalhava, a gente estava falando de 2, 3 mil pessoas. Milhares de pessoas que vêm para prestar vestibular. Tem o pessoal que passa no vestibular. Nos primeiros 6 meses a 1 ano, eles não conhecem ninguém. Não sabem onde vão ficar. Quantas vezes a gente já não encontrou, gente desesperada, falou, cara, preciso colocar meu filho ou minha filha eu preciso ficar em algum lugar 30 dias. 30 dias. Até que eles até eu encontrar escolher o apartamento que vai ficar de forma definitiva. Eventos. A gente tem agora a Calor Folia mudando de nome. Agora o que é? Maringá Folia. Maringá Folia. E quantas pessoas vêm a Maringá? 20 mil? Quantos eventos? Quantos eventos? Eu tenho acompanhado também eventos nos salões da cidade, eventos corporativos. Eu vi um evento de uma grande rede de bancos que tinha lá, sentadas assim, aparentemente, mais de 1.000 pessoas. Será que todas essas 1.000 pessoas que trabalham nesse banco, elas moram em Maringá? Não. Tá vindo gente de vários lugares para esse evento do banco que acontece aqui em Maringá, provavelmente da regional, e tudo isso traz pessoas que precisam de lugar para ficar. Precisam de um lugar para ficar por temporada, que primeiro, ele esteja mobiliado, ele seja fácil de alugar. Não pode ser uma coisa burocrática. O cara não vai querer pegar um fiador para ficar 3 dias. E quando a gente faz essa comparação com os hotéis, por exemplo, o hotel, ele é um ambiente duro, ele é um ambiente cinza. Você chega na recepção do hotel, tem um cara lá de terno e gravata. Né? É muito comum as pessoas preferirem ficar em lugares que são mais acolhedores, mais parecidos com uma casa, com a sua própria casa. Principalmente quando ele vai ficar 2, 3, 4 dias, uma semana. E é aí os apartamentos e os estúdios para locação por temporada ganham uma alta taxa de retorno. As pessoas que ficam ali, elas se sentem em casa, elas se sentem bem, ali tem uma estrutura, é comum ter uma estrutura de academia muito bem formada, é comum ele ser um lugar agradável de ficar, ele tem áreas de vivência, ele tem estratégias para a pessoa se alimentar ali com baixo custo, porque se você está em um hotel e você vai pedir uma comida no hotel, isso é caro. E ouvindo você falar isso, puxa, eu me lembrei exatamente da minha experiência como cliente. Porque eu fico em estúdios e apartamentos de Airbnb lá em Campo Grande, tem um critério de escolha, ele tem um coworking. Eu pago muito mais caro se for preciso para ter um coworking. Por quê? Eu preciso trabalhar. Eu preciso receber um cliente e ter uma sala de reunião. Vai tentar uma sala de reunião no hotel. O cara fala R$1.000, R$800, R$200 para uma salinha pequena, para você usar 1 hora. Você fala, cara, que isso? Né? Não está adaptado, não é desse tempo. O coworking, não. Você chega lá, você tem um quarto legal, muito, muito melhor que o de hotel, na maior parte das vezes. E você chega lá, eu quero fazer uma reunião, tem um coworking. Eu quero fazer uma refeição e não quero pedir enfim, uma comida rápida ali. Tem um mini mercado dentro do empreendimento. Então, a ideia é ser o contrário. Enquanto um fala, esse cara precisa de algo muito rápido, vamos cobrar o mais caro possível. O Airbnb e esses apartamentos de estúdio, não. Vamos ter um mini mercado com um preço legal para atender bem essa pessoa. Cara, é uma outra linha de raciocínio. Atender bem para aquela a gente já viu estúdios, né? Que a gente já ficou hospedado, inclusive, cara, tem lavanderia. É legal. Cara, você vai para uma cidade, precisa lavar uma camisa, porque fiquei mais tempo do que precisava. Passar uma camisa. Poxa, você tem uma lavanderia ali. Academia também, muito legal. Poxa, isso te atende muito melhor. E isso vira critério de escolha. Quando vira critério de escolha mais completo, a pessoa paga um pouco mais por isso. Então, por que sempre o Airbnb mais legal, ele tem o maior valor e ele também tem a taxa de ocupação mais alta? Porque ele atende melhor as pessoas que estão lá. É uma experiência de ficar muito mais legal. Ficar no estúdio é muito mais legal do que ficar no hotel. E quando a gente vive essa experiência de ficar no estúdio, a gente nunca mais quer ficar no hotel, sabe por quê?
Quando a gente pensa em hotel e a gente imagina talvez um resort de Maragogi, quando você viaja a turismo, sim, talvez você vá para um lugar desse. Mas quando você viaja a trabalho, a experiência não é essa. Você quer um lugar que te atenda muito mais parecido com o teu lar possível, para que você não tenha a sensação. As pessoas que já trabalharam viajando, assim como eu já trabalhei muito viajando. Ela quer muito mais a experiência que ela vai encontrar na viagem, a experiência parecida com a casa dela, do que a experiência de um hotel. E é aí que os estúdios ganham força. É verdade. E é aí que a pessoa que, uma vez ficando em um prédio preparado para locação por temporada, nunca mais ficará num hotel. E aí o investidor tem a recorrência que ele quer, que é o cara ficando lá todas as vezes que vem a Maringá. Legal, gente. Realmente, a demanda por locação por temporada, ela tá no turismo de negócios, né? De pessoas que vocês citaram aqui, representantes comerciais, estudantes, executivos, que vêm para Maringá a trabalho, a estudo, e que essas pessoas, elas não vêm para ficar 3 dias. Elas vêm para ficar 30, 60, 120 dias. Os estudantes, para fazer cursinho ou faculdade, fica até 1 ano, né? E elas não querem ter burocracia, mas elas querem ter o conforto de um lar. A experiência dela querer fazer uma comida caseira, ela mesma consegue cozinhar, ela consegue receber alguém no apartamento dela se ela quiser. E essa experiência ela não tem no hotel. E sem contar que a diária, por exemplo, num hotel, pelo menos aqui em Maringá, a diária de um Ibis, hoje, para uma pessoa, sem café da manhã, sem estacionamento, hoje já passa de R$250. Né? Então, às vezes o hotel ele tá mais caro e ele não oferece o conforto. Ele não tem uma academia, ele não tem um cowork, ele não tem uma piscina, ele não tem estrutura de lazer nenhuma. E normalmente é mais caro e não tem o conforto que um estúdio de Airbnb oferece. E a gente está falando aqui bastante do investidor. Da pessoa que faz a aquisição do estúdio, principalmente porque ele tem baixo custo de aquisição e ele tem alta rentabilidade na locação por temporada. Ou seja, ele paga dividendos muito altos, né? Sem falar na valorização. Mas se a gente for olhar do viés do morador, de quem faz a aquisição do estúdio também para morar, a experiência, os prédios de estúdios, eles estão cada vez com uma arquitetura mais bem resolvida. Eles estão cada vez trazendo para quem fica hospedado lá uma experiência de morar diferente. E a gente está tendo nesses prédios já andares reservados para quem quer comprar para moradia. Tá tendo cada vez mais. Por quê, Luiz? Principalmente porque aquela pessoa solteira ou jovens casais é muito mais inteligente ele fazer a aquisição de um estúdio e morar nele confortavelmente, com uma super academia, com uma super área de lazer, principalmente em bairros nobres, porque o estúdio, ele democratiza, ele é democrático quando ele traz a possibilidade de pessoas que não são tão ricas morar em bairros nobres, morar bem localizado, morar perto do trabalho, morar perto de onde ele gosta de estar. E esse jovem rapaz ou esse casal sem filhos que faz a aquisição de um estúdio para morar e mora nele ao invés de pagar o aluguel, depois que a família cresce ou o casal tem filhos, ele pode usar o estúdio como forma de pagamento por um apartamento maior. Ou ele pode usar o recurso e a verba que vem da locação do estúdio, ele consegue usar para pagar ou o aluguel dele num apartamento maior, ou para pagar a parcela dele da casa, dos sonhos dele. Ou seja, é um investimento inteligente, independente da etapa de vida que essa pessoa tá. Porque como os estúdios são preparados para dar para quem se hospeda ali uma experiência de ficar muito, muito legal, ele acaba sendo também um excelente lugar para se morar. As pessoas perceberam que quando eles compram um imóvel, eles não vão ficar o resto da vida naquele imóvel. Porque parecia assim, não, quando eu for comprar, eu já quero aquele imóvel que eu vou ficar o resto da minha vida. Não. E as pessoas perceberam isso. Então, tô lá, ascendi na carreira, estou com 25 a 30 anos, ganho bem, mas eu ainda Quanto não precisa ganhar um cara para comprar um estúdio, Luiz? Cara, eu vendi estúdio para pessoas que ganham 8, 10 mil, cara, menos até. Com 6, talvez? Compra. Com 6 o cara consegue observar? Porque eu já vendi estúdio com parcela de menos de 1.500.
A pessoa se aperta ali e Que compra legal. um imóvel. E vai construindo o seu patrimônio. Democratiza, inclusive, a construção de patrimônio Até imobiliário. porque- Torna mais democrático. Veja bem, então ele tem condição de pagar aquele imóvel. E detalhe, ele não vai morar num prédio antigo de 3 quartos que ele só vai usar um. Porque ele vai usar um. Ele não vai usar os 3. Ele vai usar um. Só que ele pode, ou ele vai ter orçamento para morar em um apartamento de 3 quartos antigo, ou em um estúdio com uma metragem menor, que vai ter um quarto, que é exatamente o quarto que ele usa. Ele vai ter também uma sala, ele vai ter uma cozinha, ou seja, ele é um apartamento. Tá? Num bairro nobre. Num bairro nobre. Com uma piscina no rooftop, Uhum. né? Com vista para a cidade toda. Com luxo, sofisticação, com as mesmas áreas de lazer de empreendimentos de 4, 5 milhões de reais. Por que que ele vai esperar? Ele vai viver bem, ele vai fazer um bom investimento e no momento que ele quiser fazer a transição, agora eu casei, eu quero ter mais um quarto. Agora eu tenho filho, eu quero ter mais 2 quartos. Ele faz o upgrade, ele já tem um ativo que valorizou durante aquele período que ele está morando e agora ele só paga a diferença. Aí ele paga novamente aquela parcelinha. Ele nem precisa ter um aporte financeiro gigantesco durante esse período. É bem mais inteligente. Bem mais inteligente. E o estúdio democratiza a moradia com qualidade. Você morar num bairro nobre, você morar num lugar com acabamento sofisticado. Quando ele pega as áreas do apartamento que a pessoa usa menos e joga isso para a área de lazer. Essa foi a grande sacada. Ou seja, se você, ao invés de você ter uma sala de reunião dentro do seu apartamento, um lugar para trabalhar, ele coloca um coworking. Ao invés de você ter uma cozinha, um espaço gourmet grande dentro do seu apartamento para receber os seus convidados, ele coloca na área de lazer espaços para você receber convidados, né? E aí o que acontece? Você acaba pagando realmente só por aquela área mais nobre do apartamento. O que que é a área mais nobre? É a cozinha, é o banheiro, são os dormitórios, é uma sala de estar. E aí você paga realmente só pela área nobre, a área que você usa mais. E aquelas áreas do imóvel que você usa com menos frequência, você tem na área comum, sem precisar pagar por ela. E mais bem equipado. E mais bem equipado. Porque daí você coloca, se esse custo é dividido em todo mundo, é alta tecnologia. A lavanderia de alta tecnologia, né? A área gourmet, né? Assim, para você ter uma casa que tem uma área gourmet daquela para você trazer os seus convidados, já tem que ter vencido na vida. Vencido na vida, sim. É mansão. É mansão. Tem que ser uma mansão. Exato. É uma casa em condomínio de 5 milhões que tem uma área de lazer com uma cozinha equipada, com... Enfim. E você comprando o estúdio, você tem esse mesmo conforto que você só teria morando numa mansão, por Exato. exemplo. Exatamente. Tá gostando do nosso conteúdo? Já deixa seu like aqui pra gente. Então, as vantagens para o investidor comprar um estúdio, ele faz um investimento muito menor, ele tem um custo muito menor para mobiliar esse apartamento, né? Ele consegue revender mais fácil também, se precisar. Tem bem menos custo com manutenções e zero dor de cabeça com o proprietário, com o inquilino, né? Com quem vai alugar aí esse imóvel dele. Rentabilidade muito mais alta. E a rentabilidade alta. E muito mais fácil, porque o investidor é comum ele comprar um imóvel hoje que no futuro ele coloca no negócio por outro imóvel, né? E você colocar imóveis de menor valor em permutas para o investidor mais experiente é muito mais fácil do que colocar... às vezes eu quero comprar um imóvel de 3 milhões... eu vou colocar um imóvel de 500 mil no negócio, é muito mais fácil de quem está vendendo para mim absorver imóveis mais baratos do que absorver imóveis mais caros. Para o investidor que quer começar, eu vou falar nem o investidor, para quem quer começar a investir em imóveis, né? Qual a dica que vocês dão? Se você quer começar a investir em imóvel, cara, começa no menor valor. Para começar isso aí. Quem que vai começar? Ah, não. Eu vou começar não construindo um prédio já. Não. Eu vou comprar uma esquina comercial e investir 10 milhões. Qual que é o imóvel com alto potencial de rentabilidade que você compra com parcelinha de 1.500, parcelas de R$1.000 ou, enfim, nessa faixa? Você vai comprar ou um imóvel muito popular, né? Ou você vai comprar um estúdio. O estúdio é legal para investimento. O primeiro imóvel de investimento que eu comprei foi um estúdio, tá? Dei uma entrada ali de R$20 mil e fui pagando parcelas de 1.500. Comprei o imóvel, né? E vou protegendo meu capital, acumulando capital e vi esse imóvel que na tabela estava 280 mil, hoje ele vale 420. A construtora vende unidades lá 420. Olha a valorização que a gente teve.
É muito grande, né? E foi o primeiro que eu investi. Depois eu fui investir no outro, fui investindo em mais um, e a gente vai, claro, aumentando a renda, você vai protegendo essa renda, né? É um investimento lucrativo e ele protege a renda, inclusive, da gente mesmo, né? Que a gente fala muito. Vocês já ouviram isso já de cliente? O cliente falou, cara, não tô preocupado com o governo, não tô preocupado, eu tô preocupado mesmo é comigo. Se eu deixar isso aqui ali, ó, a mão, eu vou gastar. Ele falou, Eu preciso de um boleto para pagar. Não tô preocupado com vir e confiscarem meu dinheiro, não. Minha preocupação é eu mesmo que vou. E aí a gente vai colocando, tem muita gente que protege o capital e fala assim, eu tenho esse compromisso. Eu tenho amigos que falam isso para mim, Luiz, eu recebi uma grana, eu preciso comprar alguma coisa. Se eu não comprar alguma coisa, eu vou gastar esse dinheiro. Então, coloca lá, vai pagando esse imóvel e aí vê esse capital se multiplicando. E já aproveitando aqui, Luiz, qual que é a diferença para o investidor investir em um estúdio e investir num apartamento econômico, num apartamento popular? Porque o preço vai ser o mesmo, né? A metragem muda e o preço é o mesmo. Qual que é a diferença? O apartamento popular, o próprio nome diz, quem faz a aquisição desse apartamento são famílias de baixa renda. E é muito difícil desse apartamento ganhar preço, ele ganhar valor, porque as pessoas que compram esse apartamento, elas conseguem pagar pouco por ele. Famílias com 1 ou 2 filhos que compram apartamentos na linha do Minha Casa Minha Vida ou apartamentos econômicos. Já os estúdios, o foco não é a baixa renda. O foco, pelo contrário, são pessoas exigentes, né, que querem se hospedar bem em lugares que têm uma experiência de ficar e de viver bem bacana. Então, as pessoas que ficam hospedadas em apartamentos do tipo estúdio são pessoas que estão dispostas a pagar muito mais para ficar hospedadas ali. Já as pessoas que ficam em apartamentos econômicos são pessoas que podem pagar muito menos para morar ali. Então, a diferença é principalmente o público. Eu não vou comprar um produto que ele tem que ser vendido prioritariamente para quem tem pouco dinheiro. Esse produto vai ganhar pouco valor. Eu prefiro ter em mãos um produto que quem é o consumidor desse produto são pessoas que têm mais dinheiro, que têm mais capital, e a chance desse produto ganhar valor é muito maior. Tá, mas tem alguns pontos que eu acho que a gente tem que acrescentar, tá? Onde que é construído o imóvel popular de Minha Casa Minha Vida? Ele é construído geralmente em zonas de interesse econômico, que eles colocam aquelas zonas de interesse para que você atende, interesse social, tá? Essas zonas de interesse, elas não estão no centro da cidade. Então é um perfil de imóvel diferente. Porque o de locação por temporada, ele tem que estar muito bem localizado. Porque a pessoa vai olhar pelo aplicativo. Olhou pelo aplicativo, é um mapa. Ele vai sempre escolher o imóvel que está mais bem localizado. Os imóveis populares, eles vão estar mais distantes. Então, eles já acabam sendo descartados por si só, por estarem mais distantes. E tem um ponto. Como eles são subsidiados pelo governo, né? Então, veja. Você tem os imóveis que são distantes, eles são subsidiados pelo governo, são todos muito parecidos, tá? Então, todo ano, você tem mais um monte de imóveis com preço muito baixo sendo colocado no mercado. Então, ele valoriza, sim, cara. Ele até ganha, ele tem um ganho de preço. Então, a pessoa vai lá e paga 180 mil. A hora que entrega, tá valendo 250, 250 ali a 300. Poxa, legal pra caramba. Poxa, a pessoa não teria oportunidade de ter essa valorização. Só que ele chega num teto, ele trava. E ele não sobe. E o aluguel também é limitado. E como tem uma oferta muito grande, às vezes são prédios de 5, 7 torres, e aí você tem muita oferta naquele modelo. E lembrando, eu não estou criticando esse modelo por si só para moradia, tá? Quem precisa ir para um imóvel e, cara, tô me apertando no aluguel e quero uma moradia, cara, compre um imóvel desse. É uma baita oportunidade, tem incentivo do governo, faça isso. Mas para investimento é outro perfil, tá? Ah, não, eu preciso de um imóvel para minha moradia, quero sair daquele aluguel, tô apertado. Compre. Às vezes você substitui o valor do aluguel por imóvel. Tá tudo certo. Agora, eu quero ganhar dinheiro, eu quero rentabilidade, valorização na unidade e valorização no potencial de locação, aí é outra escolha. É outra escolha. A gente falou aqui, e o Luiz falou bem, daquela pessoa que está iniciando no investimento imobiliário, por onde ela deve começar. E existe uma jornada, até porque a nossa educação no país, ela não ensina as pessoas a investir em imóveis. E quando a gente vai para a internet, também tem pouca gente lá. A gente está começando essa jornada agora, mas tem pouca gente ensinando as pessoas a investir em imóveis. O que tem muita gente ensinando? A investir no mercado financeiro,
a investir em criptomoedas, a investir em novas formas de investimento. Em aposta. Em jogo do tigrinho. Jogo do tigrinho. Para. Muito bem. Isso tem muita gente ensinando. Em imóveis, menos gente ensinando. E aí existe uma curva. Qual é a curva? Os jovens investidores que têm 20 anos, 21 anos, o que é um jovem investidor? Uma pessoa que pegou R$1.000 e colocou num fundo imobiliário, esse é um jovem investidor. Ele começou a investir, ele tá tateando, ele tá experimentando ali os investimentos. Então ele começa com 20 anos investindo em fundos imobiliários, investindo em bolsa, 22 criptomoeda, 25. Quando esse cara chega, porque os mais velhos já investem em imóveis. Os mais velhos já investem, eles já sabem. Os mais jovens, eles começam uma curva de aprendizagem. E o que ele percebe com 25 anos? Que com 20 anos ele começou a colocar dinheiro em ações, em fundo imobiliário, o dinheiro sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. No final, quando ele está com 20 anos, ele já percebeu que a volatilidade e a curva de alta e de baixa do mercado de ações, ou mesmo o mercado financeiro com renda fixa, a curva de valorização muito pequenininha, você acaba não ganhando dinheiro com aquilo. Ele mal protege da inflação. Com 25 anos, o que a pessoa tem? Já tem maturidade para começar a entender que quem está ganhando dinheiro mesmo é o pai dele comprando imóvel por 200 mil, que daqui a pouco vale 400, né? Então, tem realmente uma curva de aprendizagem. E que é pago, na maior parte das vezes, pelo locatário. Eu tenho uma pergunta para você, Até na locação Felipe. tradicional. Quem paga é o locatário. Quem paga é o locatário. Mas antes da tua pergunta, a minha sugestão para quem quer começar a investir em imóveis é comece. Comece do jeito que você puder. Se você pode, se encaixa no seu orçamento um imóvel que você paga a parcela de 1.000, comece. Comece porque o ciclo, para que o ciclo de maturidade, para que os seus imóveis te tragam uma renda relevante para você e que você fala, nossa, agora tenho imóveis que me trazem uma renda relevante. Normalmente leva 10 anos. Se você começar a comprar hoje, em 10 anos, você vai ter uma quantidade de imóveis que te permite trabalhar menos, talvez. E que você possa passar mais tempo com as pessoas que você ama. Então, comece agora. Eu comecei a comprar imóveis, Luiz, quando eu tinha 36 anos. Hoje eu tenho 44. Se eu tivesse começado a comprar imóveis com 25, cara, talvez hoje eu não precisasse mais trabalhar. Eu comecei com 28 porque minha mãe mandou. A minha mãe mandou. Ela falou, cara, compra. Me obrigou. E, cara, foi o melhor investimento que eu fiz. Tanto é que depois eu falei, cara, eu vou trabalhar com isso. Né? E a pergunta agora para o Felipe. A gente falou aqui, deu dicas, né, de como começar a investir em imóveis para os pequenos e iniciantes investidores. Eu queria saber, para os investidores maiores, esses mais experientes, que já investem no mercado já há algum tempo, né? Alguns constroem, alguns fazem sistema de BTS, investem em barracões. Para esses investidores, faz sentido investir em estúdio? E por quê, se fizer? Os investidores maiores, esse já conhecem bem o mercado imobiliário e não saem dele por nada, né? Disso a gente já sabe, que a gente atende bastante. Para o investidor mais experiente, o ideal é que ele comece a formar uma carteira de imóveis para locação por temporada em várias localizações da cidade. Que ele não centralize a carteira de apartamentos e estúdios dele em um único lugar. Ele compra estúdios na Zona 7, ele compra estúdios na Zona 5, ele compra estúdios na Zona 8, ele compra estúdios na Zona 2. Ele vai espalhando estúdios pela cidade. E ele vira um player relevante para o mercado de locação por temporada. E em qualquer lugar da cidade, aonde tiver a taxa de ocupação alta, ele está participando. E ele vai fazendo média. Quanto em média está a taxa de ocupação dos estúdios deles espalhado pela cidade, né? E a gente sabe que para o grande investidor, uma renda de 5.000 não faz diferença. Mas eu conheço investidores que ele tem 120 apartamentos estúdio. E aí você multiplica 5.000 por 120, dá R$600 mil por mês. E isso sim interessa ao grande investidor.
com apartamentos que ele consegue ir fazendo aquisição aos poucos, vai comprando barato, que ele administra tudo pelo celular. Ele não precisa de uma imobiliária, ele tem, tem administradoras. Aí eu vou atravessar a pergunta. Tá, então, esse cara lá, beleza, Ricão, esse eu não passo o nome, né? Que nem eu, que sou seu sócio, sei o nome desse cliente, né? Esse tipo de cliente, o cara não passa o nome, né? Beleza, tá bom. Um dia eu vou descobrir, tá? Porque esses caras sempre compram imóvel, tem que ficar, ó, sigilo, né? Quietinho. Senão o vendedor do lado aqui, eu já pego, já liga, falou, oi, amigo, né? Ok, então, beleza. Esse cara, tá. Mas o negócio dele não começou sendo comprador de estúdio. Esse cara é médico, esse cara é fazendeiro, esse cara é um industrial. E aí ele tem a empresa dele, ele é proprietário ele tem a de um família family dele, ele tem mais um monte de coisa, ele tem a atividade física dele. E como é que ele administra? Imóvel, aí ele tem esquina comercial. E como é que ele administra 120 estúdios, né? Tem administradoras que fazem todo o trabalho, inclusive que prestam um serviço. Nós hoje somos imobiliaristas, né? E a gente sabe o quão é deficitário a prestação de serviço das imobiliárias no que diz respeito à locação. Nós temos administradoras que fazem toda a administração por Airbnb, por locação por temporada, que fazem limpeza, que geram as demandas dos apartamentos, que fazem toda a gestão, que fazem a manutenção dos apartamentos, que já são preparados para isso. E ele consegue morar em qualquer lugar do mundo. E a rentabilidade dele cai na conta dele todos os meses, já descontado dos custos da operação. É muito mais fácil para administrar e é muito mais preciso a administração. Porque se queimar um chuveiro, ele não vai lá. Ele não precisa ir, porque tem uma administradora que resolve isso. E ele tem dashboards no celular que trazem dados e indicadores que de qualquer lugar do mundo ele pode ir acompanhando e fazendo a gestão dos estúdios que ele tem para locação por temporada. Então, em algum momento, um grande investidor pode imaginar, mas eu não vou comprar 1 ou 2 estúdios, porque isso vai me dar renda de 10 mil por mês, isso não faz diferença. Eu prefiro comprar um barracão que custa 10 milhões e que eu vou alugar por 25 mil, por 30 mil, por 40 mil reais. Se você pegar 10 milhões e comprar em estúdios, vai dar muito mais do que 40 mil reais por mês. Vai dar 100, 120, né? Então, faz sentido sim os grandes investidores olharem para essa modalidade de investimento, que ela serve tanto para quem está entrando no mercado porque ele é baratinho para comprar, quanto para os grandes latifundiários e family offices do mercado que vão conseguir comprar volume e se tornar cada vez mais relevante para esse mercado. Por onde começar? Quero investir agora. Qual é o melhor imóvel? Qual é a melhor indicação? Começo com o imóvel pronto. Se eu quiser investir em estúdios agora, eu vou para o imóvel pronto? Eu compro ele na planta? Eu vou mandar o meu telefone, você me liga, tá? Eu não vou contar aqui para todo mundo. Não, gente, eu vou deixar o meu na tela aqui no finalzinho. Eu vou mandar o meu telefone aqui, me liga, eu conto. Meu telefone vai estar no link da bio. A primeira coisa para se começar a investir no mercado imobiliário, não faça isso sozinho. Procure alguém que é um especialista em atender investidores no mercado imobiliário. E não procure um corretor qualquer, um corretor convencional. Porque um corretor qualquer, às vezes a gente vê, se o cliente fala, olha, eu tenho 50 mil e um CDB. O corretor não sabe o que é CDB. E aí o cliente fala assim, então, porque está rendendo 102% de CDI. O corretor não sabe o que é CDI. Porque eu tenho um CRI, porque eu tenho um CRA. LCI, LCA. O corretor não sabe o que é. E aí, quando você traz a linguagem realmente do investimento, o que é TIR? Qual a diferença entre TIR e entre ROI? O corretor não sabe, né? Então, é importante, quando o assunto é investimento, que você procure um corretor especializado em investimentos imobiliários, que é o que a gente faz na Patrimônio. Exato. Em palavras bonitas, pessoal, ele disse a mesma coisa que eu falei. Me liga que eu vou te orientar. Quando o assunto é sonho de morar, eu não sou a melhor alternativa do mercado. Porque eu me especializei em atender investidores. É quem usa o mercado imobiliário como oportunidade de negócio. É isso que eu me especializei para fazer.
Os meus investidores compram comigo com recorrência, principalmente porque o dinheiro deles entra no mercado imobiliário, transita pelo mercado imobiliário e sai do outro lado acrescido de lucro. É isso que eu faço para os meus clientes. Agora, se o meu cliente, olha, Felipe, agora é minha vez de comprar minha casa em condomínio, casa dos sonhos, eu vou dizer muito sinceramente para o meu cliente, olha, eu não sou a melhor alternativa para te atender. Eu até tenho alguns parceiros que podem fazer isso para você, mas não é o meu core business, não é o meu principal negócio. Meu principal negócio é ajudar você a ganhar dinheiro. É muito engraçado. Eu já vi alguns clientes seus que você liga e fala assim, cara, ó, tô entrando numa oportunidade aqui, valor tal, a probabilidade de rentabilidade, a expectativa de rentabilidade é tal, é assim. E o cara fala, tá bom, passa aí a conta pro Pixel e eu tô entrando. Cara, em 5 minutos. Comum as pessoas que compram comigo comprar por telefone com poucas palavras. Olha, precisa de tanto para entrar, tanto é a parcela, e eu acho que é bom. A pessoa tá bom, né? E a gente conquista isso, né? Porque isso se conquista. Então, pô, eu também queria clientes assim, pô, se preparem como eu me preparei. Eu também queria clientes assim, estude de mercado financeiro, entenda a cidade de Maringá, entenda a cidade de Londrina, entenda a cidade de Campo Grande, que é onde a gente atua, né? Porque você precisa, para atender bem o seu investidor, você precisa entender de mercado financeiro, porque ele entende. Você precisa entender da cidade e de como a cidade se movimenta. Você precisa estar bem relacionado tanto com o poder público quanto com os incorporadores. Por quê? Porque você precisa conhecer as oportunidades antes de todo mundo. Ter conhecimento e informação, né? Conhecimento e informação. E é aí que os meus investidores entram. Já casos do meu investidor comprar apartamento a 175 mil e 8 meses depois ele vender por 330. Comum. Investidor entrar em investimento comigo com pouco. Entrada de 21 mil dividido em 3 vezes de 7. Então, imagine, entrada de 21 mil dividido em 3 vezes de 7 e parcelas de 1.500. Ele comprou esse apartamento por 300 mil, hoje vale 420. E esse cara, ele ganhou 120 mil reais de rentabilidade e até agora ele colocou de dinheiro mesmo uns 50 mil. Ou seja, ele transformou 50 em 170. Isso é comum. Aí me diga, Luiz, me diga, Ana, a pessoa precisa ser rica para investir 21 mil de entrada e parcela de 1.500? Não, Com só certeza precisa ter não. informação correta. E estar bem assessorado, né? Com certeza. Trazendo a principal dica, então, para aquela pessoa que, olha, eu realmente vejo o mercado imobiliário com bons olhos e eu gostaria de começar. Como eu faço? Procure alguém que entenda disso. Procure alguém que é especialista nisso. Não, se você vai fazer uma operação de joelho, se você vai fazer uma operação de tornozelo, você não vai fazer em uma pessoa qualquer. Você vai procurar um especialista. E por que quando você vai investir no mercado imobiliário, você procura qualquer pessoa, ou pior, que é pior as pessoas fazerem, Ana, elas tentam fazer isso sozinhas. É claro que daí vai ter, eu fiz lá, não deu certo. Tá, busque quem conhece do mercado, quem tem entendimento, que eu não tenho nenhuma dúvida de que você vai ganhar bastante dinheiro com isso. Isso aí, Luiz, uma frase final pra gente finalizar o nosso podcast? Meu Deus, eu não tinha preparado uma frase. Essa é de surpresa, a gente não conta essa. Cara, eu vou roubar uma ideia muito que o Felipe falou ali. Comece a investir. Comece. Como? Encontre maneiras, converse conosco, busque um especialista, mas comece. Não deixe o tempo passar. Imóvel é assim, né? Você compra e espera que ele vai valorizar, não tenha dúvida. O lançamento ele é a forma mais barata de você comprar um imóvel, né? É a forma mais fácil de você começar a investir. Porque você se descapitaliza pouco, você não precisa de um caminhão de dinheiro, põe pouco dinheiro, com pequena entrada, poucas parcelas, e é onde o teu dinheiro ali multiplica de uma forma, né, relevante. Então, o lançamento ele é a melhor opção de compra. E a gente vai ter boas oportunidades aí. Quem quiser começar a investir, é só procurar aqui o time da Patrimônio. Pessoal, estamos finalizando o nosso podcast. Queria agradecer aí a presença dos nossos convidados, do Felipe e do Luiz.
e já deixar o convite para o próximo também. E se você gostou do nosso conteúdo e quer ficar por dentro do mercado imobiliário, quer saber mais sobre investimentos imobiliários, segue a gente aqui, ativa as notificações, clica aqui no sininho e segue a gente no Instagram também, que eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. E é isso, pessoal. Até mais. Meninos, obrigada. E é isso, pessoal. Valeu! Valeu, galera.